Pronto? Bom dia, dia 18 de abril. Aula de Embriologia Geral para a turma 23B. O assunto de hoje é transporte de gametas. Só que antes eu gostaria de mostrar para vocês essas duas caixinhas em que a gente vai ter uns modelinhos para relembrar aquela história dos hormônios, tá bom? Então eu vou começar mostrando para vocês uma caixinha que vai descrever aquele processo na parte feminina. Então deixa eu desmontar aqui para que vocês possam entender, dar uma relembrada naquele processo. Certo? Certo? Certo. Bem, nós temos aqui as células da teca interna, vamos virar para cá, células da teca interna e as foliculares ou da granulosa, tá bom? Bem, então como é que funciona? A gente começa a história sempre com a teca interna. Células da teca interna são ativadas pelo LH. Quando são ativadas pelo LH, elas captam o colesterol. E a partir desse colesterol, elas produzem uma testosterona inativada que a gente chama de androstenediona. Está aqui. Essa androstenediona é liberada na circulação e vai agir no corpo como um todo, tá? Corpo feminino como um todo. Parte dessa androstenediona vai ser capturada pelas células que estão aqui, ó. São as células da granulosa. Mas para capturar essa androstenediona, essas células têm que ser ativadas pelo FSH. Então, células da granulosa ou foliculares, quando ativadas pelo FSH, captam a androstenediona e transformam a androstenediona no hormônio feminino, o estrógeno. E esse estrógeno é liberado na circulação. Ok? Bem, essas células que são ativadas pelo FSH, as células da granulosa ou as células foliculares, elas conseguem controlar essa ativação. Como? Aumentando essa ativação, sabia que tinha uma coisa a mais aqui, tá vendo? Aumentando essa ativação através da produção de ativina. Então, normalmente a ativação... Vamos voltar aqui, já que eu tirei? Vamos lá, ó. Então, produziu androstenediona. Essa androstenediona vai ser captada aqui. Então, captou o colesterol. De novo, do zero. Vamos lá, mais fácil. Células da teca interna, ativadas pelo LH, captam o colesterol e transformam o colesterol em androstenediona. Androstenediona vai ser captada pelas células da granulosa, desde que elas sejam ativadas pelo FSH. Então elas captam a androstenediona e transformam a androstenediona em estrógeno, que é liberado na circulação. Quando essas células precisam ser mais ativadas, elas produzem ativina. Essa ativina vai aumentar a ativação das células da granulosa, fazendo com que elas captem mais androstenediona e produzam mais estrógeno. Mas elas podem também diminuir sua ativação. Como? Produzindo inibina. A inibina vai bloquear, vai diminuir a ativação dessas células. Olha, não dá ligação, tá vendo? Pelo FSH. E como elas não vão se ligar com a FSH, ou vão se ligar menos com a FSH, elas vão diminuir sua atividade, tá? Ou seja, elas vão captar menos androstenediona e vão produzir menos estrógeno. Tudo bem? Então, essa é a parte feminina. Parte masculina. Parte masculina tem mais itens. Então tem que tirar um monte aqui.
um último aqui. Esse aqui é meio difícil, tirei. Vamos lá, parte masculina. Olha aqui, ó. Sertoli e Leydig, lembra? Leydig igual na feminina. É ativada pelo LH. Quando é ativada pelo LH, capta o colesterol. Agora o colesterol está sendo representado por essa bolinha, tá? Capta o colesterol. E com esse colesterol lá dentro, elas vão fazer a transformação desse colesterol em testosterona. Tá vendo como a testosterona é parecida com o colesterol? Essa testosterona é liberada na circulação. Aí ela vai ser captada, olha a testosterona aqui, ó. Vai ser captada pelo ABP, proteína de ligação andrógenos, lembra disso? E o que é andrógeno? Testosterona é um andrógeno. Bem, captou? Mas, para que a célula de Sertoli consiga captar o ABP e assim a testosterona, ela tem que ser ativada por quem? Pelo FSH. Quando o FSH ativa a Sertoli, ela capta o ABP e assim capta a testosterona. Testosterona entra, ó. Aqui, ó. Testosterona entrou, tá? Aí o que acontece? Ela pega essa testosterona que entrou e transforma e vai fazer as suas atividades. Quais são as atividades dela? Controlar a mitose de espermatogônias A, controlar a meiose dos espermatócitos 1, controlar a transformação das espermátides em espermatozoides, que é o que a gente chama de espermiogênese, e por último, controlar a transformação de espermatogônias B em espermatócitos 1. Então, mitose de espermatogônias A, transformação de espermatogônias B em espermatócitos 1, meiose de espermatócitos 1 e espermiogênese de espermátides. É isso que ela faz, não é? Bem, ela pode controlar essa ativação dela. Como? Via ativina, igualzinho, ó, ativina. Quando se liga a ativina, capta mais FSH. E ao captar mais FSH, fica mais ativado. Ou ela pode fazer o contrário. Produz inibina. O que vai acontecer? A inibina vai impedir a ativação pelo FSH. Tá vendo? Então ela controla esse processo de produção de espermatozoides que a gente chama de espermatogênese via inibina e ativina. Pronto. Isso é igual ao feminino. Mas tem uma diferença nesse caso. Quando você está com excesso de testosterona, ela transforma a testosterona em estrógeno, um hormônio feminino. Transforma a testosterona em estrógeno. O que o estrógeno faz? Se liga aqui, ó. Impedindo a ativação de Leydig pelo LH. Leydig não vai ser ativada. Resultado: Leydig não vai capturar o colesterol. E assim, não capturando o colesterol, ela não vai produzir testosterona. Então, Sertoli controla o seu próprio funcionamento via ativina e inibina. E Sertoli controla Leydig via transformação do excesso de testosterona em estrógeno. E assim bloqueando, diminuindo a produção de testosterona, tudo bem? Tá? É assunto que a gente já falou na aula passada, mas eu precisava relembrar para vocês. Combinado? Todo mundo entendeu? Tá? Então esse assunto já foi vencido. Hoje cedo nós tivemos a última aula antes da prova 1. A prova 1 nós combinamos hoje cedo que primariamente ela está marcada para sábado,
mas que eu vou tentar, eu já tenho uma sala, eu vou tentar uma transferência dessa prova para quinta-feira, tá? Se der certo, na semana que vem, na aula que vem, na quarta-feira, eu aviso a vocês. Na verdade, eu vou avisar até antes. Eu vou avisar antes via campus virtual. Vai chegar a mensagem lá para vocês. Mas eu vou confirmar tudo para aquelas pessoas que nunca estão atentas ao campus virtual. Eu vou confirmar tudo na quarta, tá bom? Quarta noite. Bem, aí na quarta-feira também vai ter a lista, vai estar disponível a lista do horário para você fazer prova. Aí você vai saber em que turma você vai fazer. Tá certo? Tudo bem? Combinado? Bem, dito isso, vamos conversar sobre o transporte de gametas, tá? E na aula que vem sobre fecundação. Então vou começar assim. Os espermatozoides são produzidos lá no testículo, nos túbulos seminíferos. De lá eles seguem um caminho, não é? Túbulos retos, rede testicular, ductos eferentes, epidídimo. O epidídimo é cabeça, corpo e eles ficam estocados na cauda. Quando o menino vai ejacular, esses espermatozoides saem dali, passam pelos ductos deferentes, que dão uma volta por trás da bexiga, e lá vão se encontrar dentro da próstata com os ductos que vieram das vesículas seminais. Os dois se juntam, formam os ductos ejaculatórios, que ainda dentro da próstata vão se ligar com a uretra. Então, dali vai ser direcionado para o pênis. Bem, forma-se o sêmen. O que é o sêmen? São os gametas masculinos, os espermatozoides, junto com secreções das vesículas seminais, 60% do sêmen, secreções da próstata, entre 25% e 30% do sêmen, secreções do epidídimo, porque os espermatozoides têm que sair dali e alcançar pelo menos a próstata, onde vão receber essas secreções. Então 5% vem do epidídimo e os outros 5% vem das bulbouretrais ou glândulas de Cooper, que ficam na base do pênis, não é isso? Forma-se esse sêmen e que é depositado no fundo da vagina. Então dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Essa figura fez parte de um trabalho científico em que as pessoas avaliaram quais regiões eram cerebrais que eram ativadas durante o ato sexual. Para eles conseguirem fazer isso, eles pegaram um casal que foi voluntário e esse casal teve uma relação sexual dentro de um aparelho de ressonância magnética nuclear, um scanner, tá? E aí o que acontece? Aqui está o casal tendo uma relação sexual. As imagens que interessavam para o trabalho eram da cabeça da moça e do rapaz. Mas, como o aparelho permite fazer imagens do corpo inteiro, eles também tiveram essas imagens, que no final ficaram mais famosas do que as imagens de que região do cérebro era ativada durante o ato sexual. Olha aqui, ó. O rapaz está aqui, ó. Aqui está a coluna dele, tá vendo? Aqui está o intestino, aqui a bexiga, ó. A menina está aqui. Olha a coluna dela, olha a bexiga aqui, tá vendo? Ó? Esse é o útero dela. Então aqui é a vagina. E esse é o pênis ereto do rapaz, tá vendo? Aqui estão os dois testículos. Está apontado errado, tá vendo? O testículo está aqui, que é a perna dele. Então ele está depositando os espermatozoides no fundo da vagina. E esses espermatozoides são depositados no fundo da vagina e vão seguir o caminho deles até o local de fecundação lá na ampola, não é isso? Né? Bem, então é esse caminho aqui, fundo da vagina, colo do útero, ou cérvix do útero, corpo do útero, pega a tuba, região intramural, istmo e depois ampola, tá? Foram feitas outras pesquisas que demonstraram que a gente tem uma perda enorme dos espermatozoides durante esse processo. Acompanhe comigo. Ejaculação média, 250 milhões de espermatozoides. Eles são depositados no fundo da vagina.
Entre o fundo da vagina e o corpo do útero, só essa pequena região aqui, ó, de 250 milhões cai para 100 mil espermatozoides. Ou seja, você tem uma mortalidade de 99,9%. Daqui para cá, de 100 mil, cai para 3 mil. E no local da fecundação, só entre 50 e 100. Então, quase todos os espermatozoides morrem. E só uma pequena, uma fração ínfima que chega no local da fecundação. Por que isso? Porque esses espermatozoides enfrentam uma região muito perigosa. São vários riscos que ele sofre. E eu vou contar hoje sobre esses riscos. A acidez elevada da vagina e do útero, o tampão mucoso cervical, células imunes, principalmente neutrófilos, complexidade do ambiente, as reentrâncias do útero e da tuba, distância longa entre o local de depósito e o local de fecundação, viabilidade reduzida dos gametas. Então, nessa aula eu vou falar sobre esses 6 pontos, tá? Tudo bem? Vou começar então pelo primeiro. A acidez da vagina e do útero. Lá na vagina e principalmente na parte inicial do útero, aqui no colo, as meninas têm uma acidez muito elevada. Para vocês terem uma ideia, nessa região o pH está em torno de 4. E 4 é o pH de um ácido fraco, não é? O que acontece? O pH de 4, ele é muito, muito baixo. E ele impede o desenvolvimento de bactérias, normalmente. Tá? Bem, como é que você consegue esse pH tão baixo na vagina e no útero? Assim, lá no útero você tem as glândulas que produzem, as glândulas endometriais, lembram disso? Elas vão produzir uma secreção, essa secreção é carboidrato. E a vagina e o útero são tomados por bactérias, que são a que a gente chama flora bacteriana endógena, a que vive bem no corpo da gente. A gente tem no intestino, tem na pele e tem também nos órgãos sexuais. Então lá na vagina e no útero tem essas bactérias. Essas bactérias pegam essa secreção das glândulas e fazem uma fermentação para se alimentar. Como resultado da fermentação é produzido um ácido, o ácido lático. E esse ácido abaixa o pH dessa região, impedindo a vida de outras bactérias, além dessas normais, essas endógenas da gente, da nossa flora bacteriana. Bem, isso funciona bem, só que representa um problema. Os espermatozoides também sofrem com isso e morrem por causa disso, tá? Como a gente consegue solucionar esse problema? A gente soluciona porque dentro do sêmen existe uma secreção da próstata. E essa secreção da próstata, ela é alcalina. Então ela vai aumentar o pH dessa região durante alguns minutos, tempo suficiente para que os espermatozoides possam entrar. Então o pH vai sair de 4 e vai para o neutro, ele vai para 7. Então dando espaço para que os espermatozoides possam entrar, tá? Bem, isso já ajuda bastante. Agora, só um comentário sobre isso. Já falei aqui, mas eu preciso enfatizar isso de novo. Pessoa usando sabonete íntimo, vê aquela propaganda lá na televisão, acha bacana, a menina vai e compra, cheirosinho, né? Aí ela começa a usar todo dia. Toda vez que ela usa esse sabonete íntimo, ela afeta, ela perturba a flora bacteriana, porque o sabonete íntimo aumenta o pH, ele é neutro, então vai sair de 4 para 7, e isso vai permanecer durante um período mais longo, vai influenciar essas bactérias que estão ali, as boas, vai matar essas boas e vai abrir espaço para as bactérias patogênicas, as nocivas, e isso pode causar um problema para a menina, um corrimento, uma infecção ali na vagina, no útero, né? E isso é complicado. Não deve ser usado, a menos que o médico indique para você. Não é uma coisa para você comprar igual um sabonete que a gente usa para tomar banho. É um sabonete muito específico que pode afetar essa região e causar problemas. Aí começa a candidíase.
Aí a menina pensa, poxa, eu sou tão cuidadosa, agora estou usando esse sabonete íntimo aí, e eu já tinha problema tinha problema ocasionalmente de corrimento, agora eu estou tendo problema direto. É o sabonete. É esse sabonete que está influenciando isso aí. Tudo bem? Então, não deve ser usado. Bem, o que mais que você tem aqui acima? Logo na entrada do útero, está vendo essa região aqui, ó? As meninas têm um tampão de muco. Esse tampão, ele é produzido pelas glândulas aqui, ó, na região do colo. E serve para impedir a entrada de micro-organismos para dentro do útero. Mas também impede a entrada de espermatozoides. Mas esse problema é menor, porque veja como é que funciona a produção desse muco. Querem ver? Ó? Vou passar para um slide aqui. Ó. Esse aqui. Como é que funciona essa produção? Então, eu tenho aqui, ó, os dias do ciclo feminino, e aqui a produção de muco e a proporção de produção de estrógeno. Você lembra do estrógeno? Dá 2 picos, né? Um antes da ovulação e um depois. Esse pico de estrógeno influencia a produção de muco. Então, repara, começar pela menstruação, aqui, ó, não tem muco, claro. Por quê? Vem a menstruação e tira tudo, inclusive o muco, lava tudo. Quando você entra na fase proliferativa, o muco está pegajoso, ele perde água, ele tem pouca água. Então, o muco é meleca, não é isso? Meleca é o quê? É o muco sem água. E o catarro que escorre? Você está com o nariz escorrendo. O que é isso? É o muco, é a meleca que está com água, então ela escorre. Então o que aconteceu aqui? Ó? Inicialmente ele é pegajoso, ele tem pouca água. Aqui, ó, do dia 9 ao dia 16, pela influência dos níveis elevados de estrógeno, esse muco começa a receber água. E aí ele começa a ficar mais profuso, maior quantidade, e mais líquido. Então ele vai escorrer. Aí o que você vai observar? Você vai observar essas manchinhas na calcinha, esse muco que vai saindo e vai sujar a sua calcinha. Tá? Bem, isso é um indício que você está próximo do seu dia fértil, tá? Não é uma certeza, porque às vezes esse corrimento que está aí, que é natural, ele pode ser causado por uma bactéria, pode ser uma levedura, uma cândida. E aí, se a menina não sabe, ela está achando que aquele é o dia fértil dela, e não é, é um corrimento. E o dia fértil dela vai ser no outro dia. Então, assim, por isso que eu estou falando que é um indício, não é uma certeza absoluta. Claro que são diferentes, mas muitas vezes a menina não sabe distinguir um do outro, tá bom? Tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque imagina, você não quer ter filhos agora, né? De jeito nenhum. Quando você observar essas manchinhas na calcinha, significa que você está chegando no seu dia fértil. Tem que tomar mais cuidado nas suas relações sexuais, não é isso? Você já toma pílula. Agora, por que não usar, pelo menos nesse final de semana, nesse período fértil aí, por que você não usar, por exemplo, uma camisinha também, para se proteger mais ainda? É uma boa alternativa. Por outro lado, você quer ter um filho. O que vai acontecer? Na hora que aparecer essas manchinhas, é hora de você ter relações sexuais de melhor qualidade, de maior número, para dar uma chance maior de você engravidar. Concorda comigo? Tá? Por esse motivo que eu gosto sempre agora, nesse momento, de incentivar de novo o uso do aplicativo. Com o aplicativo de celular, você conhece melhor o seu ciclo. Imagina, hoje é dia 18. Se o seu ciclo é de 28, você vai ter o seu dia fértil. Você está menstruando hoje, menstruou hoje cedo. Seu dia fértil vai ser, se o seu ciclo é de 28, no dia 2, lá no feriado, dia 2 de maio, é o seu dia fértil. Tá? O que acontece? Antes disso, começaram a aparecer as manchinhas na calcinha, desse muco que estava saindo. Ou o seu ciclo se alterou,
ou é um corrimento. Concorda comigo? É uma coisa que não é natural, é uma infecçãozinha que você está tendo. Se for uma infecção, uma candidíase, dá para você tratar antes. Às vezes com um remedinho, uma coisa mais simples, resolve. Tá? Agora, um antifúngico que você tem em casa resolve. Agora, se você não percebeu isso, passou batido, pode ser que você vai perceber isso daqui um mês e o processo vai estar muito pior. Pode ter uma nova contaminação ali, agora por bactérias patogênicas, e você tem que parar no médico, ter coceira, ter ardência, ter queimação, ter muito incômodo, tá vendo? Então, por isso que é importante você saber direitinho sobre o seu ciclo, acompanhar. A gente tem que gostar do corpo da gente, não é? A gente tem que aprender a se tocar, aprender a se curtir, e isso é uma coisa que às vezes a gente não faz. Eu conheço pessoas que tomam banho, a pessoa nem tocar nas mamas ela toca direito. Aí o que acontece? Aparece um carocinho. Esse carocinho pode dar origem a um tumor de mama. E esse tumor, o que acontece? Um câncer no seio, esse tumor, ele começa pequenininho, mais fácil de tratar. Depois ele fica pior, dá metástase, espalha pelo corpo. E a pessoa não acompanhou aquilo. Ele deu o sinal para ela, bem pequeno. E aí quando ele ficou enorme, que aí incomodou, ficou muito grande, até visível, aí que a pessoa foi ver. Aí já era tarde, já era complicada a situação. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que cuidar. Apareceu uma coisa diferente, olhar o que é isso que está acontecendo. E esse aplicativo, ele ajuda você a controlar isso. E até coisas óbvias, né? Olha, menstruei hoje. Quando ele já vai te avisar, o seu dia fértil vai ser dia previsto 2 de maio. Beleza, ano feriado, hein? E aí? Vou viajar, vou lá para minha cidade, né? Encontrar meu namorado e tal. Bem, se eu for ter relações sexuais, tem que me proteger, porque eu estou próxima do meu dia fértil, tá? No meio do ciclo, antes de chegar lá, aconteceu essas manchinhas, alguma coisa está estranha. Ou o meu ciclo se alterou. Por que se alterou? Será que eu estou com alguma infecçãozinha, alguma coisa? Será que é uma coisa que não dá para a gente prever por quê? Ou será que é porque eu estou estressado? Sei lá, tem que procurar saber. Isso é o seu corpo mandando sinal. Se é estresse, é o seu corpo mandando sinal que alguma coisa está te estressando demais. Você tem que cuidar, fazer alguma coisa para sair desse problema que fica cada vez pior. Então é bacana a gente ter esse acompanhamento, né? Ajuda a gente a saber o que está rolando com a gente. Bem, tudo bem? Então tem esse muco aí. Então eu falei do primeiro e falei do segundo. O terceiro é só uma descrição. Essa região aí, ela é cheia de células imunes, principalmente neutrófilos. Essas células estão em grande quantidade aí e a função delas é destruir bactérias, mas também atacam os espermatozoides, concorda comigo? Espermatozoides são um corpo estranho que estão aí. Então esses corpos estranhos vão ser atacados também, não são da mulher, tá? Bem, agora, essa história no ponto 4 da complexidade do útero, das reentrâncias. Repara, aqui ó, nós temos a região da ampola. É um tubo, mas não é um tubo aberto, é um tubo cheio de reentrâncias. Olha ali, ele é cheio de reentrâncias. Vamos ampliá-lo? Olha como é que ele é, ó. Olha aqui, ó. E o gameta feminino poderia, sei lá, vamos fazer de conta que esse tamanho aqui é o gameta feminino, ó. Ele poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar escondido aqui em cima, tá vendo? Então, ele é difícil de ser encontrado pelo espermatozoide, não é? Poxa, e o espermatozoide? Seria de qual tamanho? Para mostrar o espermatozoide, eu vou ampliar uma área pequenininha aqui só, ó, porque o espermatozoide é bem menor. Então, olha aqui, ó. Ampliei e olha o que eu vejo. Que essa tuba e o útero, em geral, é revestido por um epitélio simples, prismático, tá vendo? Células elevadas, com cílios, ó, cheio de cílios. Bem, o espermatozoide tem volume,
tamanho de um núcleo. Ele é mais comprido, mas ele é fininho. Então, vamos dizer que esse fosse um espermatozoide, tá vendo? Esse é um espermatozoide. Repara, o espermatozoide está aqui, a gente está olhando uma célula. Então, na verdade, ele seria um pontinho ínfimo no meio desse espaço aqui. E poderia, por exemplo, se enfiar aqui e ficar preso aqui dentro. E aí a célula de defesa o atacaria e mataria. Concorda comigo? Tá? Então, o caminho do espermatozoide é muito complicado. Tá? Já que eu estou mostrando isso aí, deixa eu aproveitar e mostrar essa outra figura que está aqui do lado. Olha aqui. Essa é a junção útero-tubária, lá, aquela região que interliga a tuba com o útero. Tá vendo? Ela é praticamente fechada. Ou seja, o espermatozoide consegue passar e entrar na tuba. Mas o embrião, que é bem maior, fazer um embrião assim, ó, aqui minha mão, tá? Ele não consegue passar. Por quê? Porque o espaço é muito apertado. Só que essa região, ela responde aos níveis de progesterona. Lembra? Teve a ovulação e aí começou a produzir, o corpo lúteo começou a produzir progesterona. Estrógeno também. O que vai acontecer? Os níveis vão aumentando, aumentando, aumentando. Lá pelo 5º dia, os níveis estão bem elevados. Significa que o útero já está pronto para receber o bebê. O estrógeno e a progesterona agem no útero, preparando ele para receber o bebê. E como o útero já vai estar preparado, essa região vai responder aos níveis de progesterona. Como? Se alargando. Ao se alargar, ela permite a entrada do embrião, que vai cair lá no útero. Tá? E aí vai se implantar, vai, como dizem os médicos, fazer a sua nidação, né? Eu prefiro a palavra implantação, mas são sinônimos. Tudo bem, tranquilo? Bem, já falei disso. Agora, vamos conversar sobre o transporte dos espermatozoides. Como os espermatozoides vão chegar no local deles? Toda vez que a gente pensa em espermatozoide, a gente pensa assim: o espermatozoide ele vai ser transportado via batimento do flagelo. Bem, não é bem assim. O espermatozoide usa a batida da cauda do flagelo só para atravessar a corona radiata. Então, até chegar ali, vão ter 2 mecanismos para transporte dele, para transporte desse espermatozoide. Um tem a ver com aquelas prostaglandinas que eu falei para vocês delas hoje. Elas fazem contração do músculo liso. E o útero, a maioria da parede dele é músculo liso. Então o que ele vai fazer? Ele vai sugar, ao contrair, ele suga os espermatozoides para dentro de si, para cima, lá em direção às tubas. E aí, esse é o principal movimento. O segundo movimento importante é a batida dos cílios, que vão empurrar os espermatozoides para o local da fecundação, lá na ampola. Então, a batida da cauda é menos importante. Tá certo? Tudo bem? Bem, para vocês terem uma ideia, os espermatozoides vão levar meia hora para chegar lá no local de fecundação. Se você fizesse uma comparação tamanho por tamanho, esses espermatozoides, a distância que eles percorrem desde o local da sua formação até o local lá onde vai acontecer a fecundação, lá na ampola, ou seja, dos túbulos seminíferos até a ampola, seria equivalente para nós, se o espermatozoide fosse do nosso tamanho, a distância daqui até Marte. Olha a distância. Com a tecnologia que nós temos atualmente, para chegar em Marte, a gente levaria 2 anos para ir e 2 anos para voltar. Né? O espermatozoide chega no local da fecundação da ampola, depois de ter se depositado no fundo da vagina, em alguns poucos minutos. Vamos arredondar, com a meia hora já começa a chegar o espermatozoide lá. É muito rápido. Só que engraçado, os espermatozoides que chegam rápido não fecundam. Os espermatozoides que levam muito tempo para chegar, dias para chegar, também não fecundam. Quem vai conseguir fecundar são os espermatozoides que não são tão rápidos, mas também não são lentos demais. Tá? Eles vão batendo, eles vão sendo empurrados até lá pelos movimentos musculares do útero
e também pela batida dos cílios. Agora, se você for olhar, existem muitos espermatozoides com defeito, podem existir muitos. Então o espermatozoide pode ser cabeçudo, esse é o normal, pode ser cabeçudo, pode ter uma cabeça muito pequena. Isso aconteceu por quê? Porque durante lá a espermiogênese ocorreu um problema. A célula de Sertoli tirou pouco citoplasma ou tirou o citoplasma demais. Ele pode ter duas cabeças. Lembram que as espermátides são unidas? Então, duas espermátides que não se separaram. Ele pode ter duas caudas, ou é um problema de formação, ou são dois que ficaram unidos aqui dentro, numa cabeça só, e aí geraram duas caudas. Pode ter uma cabeça defeituosa, tá vendo? Pode ter essa região intermediária defeituosa, tá? Pode ter um flagelo defeituoso. Esses espermatozoides aqui não vão conseguir fecundar. Por quê? Porque eles têm defeitos, vão ficar para trás, vão ter defeitos para se mover e não vão conseguir achar o ovócito 2, tá? Então, dentre aqueles 250 milhões de espermatozoides que a gente produz numa ejaculação média, a gente vai ter uma proporção que simplesmente não consegue chegar. Dentre esses que conseguem chegar, só vão chegar aqueles que realmente tiverem sorte. Porque se você pensar assim, poxa, eu produzo 250 milhões, mas só 100 espermatozoides chegaram lá, eu tenho muito poucos espermatozoides bons. Claro que não, você tem muitos bons, milhares, milhões. Só que dentre esses milhões, são os bons bioquimicamente, fisiologicamente, morfologicamente, que chegam, e dentre esses bons, os que têm sorte. Concorda comigo? Tá? Se eu for pensar assim, eu poderia dizer para vocês o seguinte: quantos espermatozoides, qual a chance de um espermatozoide fecundar? É 1 em 250 milhões. Para vocês terem uma ideia, essa proporção é 5 vezes essa porcentagem, essa probabilidade, ela é 5 vezes menor do que você ganhar na Mega Sena. Qual é a chance de você ganhar na Mega Sena? 1 em 50 milhões. É raro, concorda comigo? É tão raro que, só para vocês terem uma ideia, a chance de cair um raio na sua cabeça é 1 em 1 milhão. E a chance de cair um meteoro na tua cabeça é 1 em 2 milhões. Ou seja, para cada uma pessoa que ganha na Mega Sena, você tem em média 50 que morreram fritados por um raio. Concorda comigo? Tá? E vamos para outras proporções mais próximas. Qual é a chance de você, menina, ao ficar grávida, você ter trigêmeos idênticos? É 1 em 100 mil. Ou seja, para cada 100 mil partos, 1 é de trigêmeos. Varia um pouco essa proporção, tá? É 1 em 50 mil, 1 em 100 mil, depende muito da raça, tá? Então, pessoas de pele negra têm uma porcentagem que é maior, pessoas de origem árabe tem outra, pessoas de origem europeia tem outra, pessoas que são miscigenação de raça tem outra, então varia um pouco. Mas vamos arredondar para 100 mil. Tá vendo? A chance de cair, vamos colocar assim, para cada pessoa que morre fulminada por um raio, você vai ter 10 casos de trigêmeos idênticos, concorda? Né? Agora, vamos chegar mais próximo da gente, mais próximo ainda. Qual é a chance de você, com 20 e poucos anos, ter um bebê com síndrome de Down? É 1 em 1000. Ou seja, para cada 1000 casos, você vai ter, para cada 1000 casos, você vai ter um caso de pessoa novinha com filho com síndrome de Down.
Tá? Bem, vamos fazer a comparação de novo. Para cada, então, 1.000 para 100.000. Ou seja, para cada 100 casos de gêmeos, de trigêmeos, a cada 100 casos, não, para cada 100 casos de síndrome de Down, um caso de gêmeos, não é? É o invertido. Um caso de trigêmeos idênticos. Concorda? Bem raro, bem mais raro. Agora, se você resolver ter um bebê mais tarde, lá com 40 anos, qual é a chance de você ter um bebê com síndrome de Down? É um caso em 20. Ou seja, para cada 20 gravidezes de pessoas de 40 anos, um caso de síndrome de Down. Está vendo o que são as estatísticas, o que é essas probabilidades? Então, na verdade, é uma probabilidade baixíssima se você for pensar num espermatozoide. Mas se você for pensar em 250 milhões, a probabilidade de fecundação é alta. É 10% por ciclo. Portanto, se a menina não tem problema de fertilidade, o rapaz também não tem, e eles têm relações sexuais frequentes, o que é frequente? Pelo menos uma a cada 2 dias, ou seja, dia sim, dia não. Por que isso, dia sim, dia não? No mínimo, né? Porque o espermatozoide dura 72 horas, ou seja, uns 3 dias. Tá? Então o que acontece? Ele fica vivo durante 3 dias, 72 a 80 horas. Então você teve relação sexual aqui, ele vai continuar vivo nesse outro dia, e nesse outro também. Se você não teve aqui e teve aqui, você vai ter sempre um estoque de espermatozoide, concorda? Imagina que seu dia fértil é aqui, ó, terceiro dia. Então você teve uma relação sexual aqui e vai ter espermatozoides vivos aqui, concorda comigo? Então por isso que tem que ter sempre essas relações sexuais se você quiser ter filho. Agora, o gameta feminino dura só 24 horas, olha ele ali, ó, só 24 horas. Então funciona assim. Seu dia fértil é hoje. Você tem até amanhã, mais ou menos nesse horário, tá? Se você está ovulando agora, você teria até amanhã, mais ou menos nesse horário, para você ter a fecundação. Por isso que se você tiver espermatozoides no interior do seu corpo, de uma relação sexual que você teve hoje, você teve ontem, você teve anteontem, você tem uma chance de ser fecundado. Isso é na média, tá? Já existem pesquisas que indicam a presença de espermatozoides até 5 dias depois, mas é uma minoria. Portanto, hoje é quarta, terça, segunda, domingo, sábado. Se você teve uma relação sexual sábado e seu dia fértil é hoje, você tem uma pequena chance de engravidar. Tudo bem? Claro que é uma relação sem ser protegida, sem camisinha. Ok? Estão entendendo? Tá? Mas, de sábado para cá tem uma chance. Mas se você contar 3 dias atrás, então quarta, terça, segunda. De segunda para cá, se a sua relação sexual foi na segunda, a sua chance é bem maior de engravidar. Entenderam? Tá? Então, por quê? Por causa da viabilidade dos gametas. Portanto, essa viabilidade é reduzida. E a distância, conforme eu falei para vocês, é muito longa. Tá? Então tudo isso contribui. Mas, pensa bem, a gente tem muitos espermatozoides. E aí, todos esses riscos são minimizados pela quantidade. Tá? Acabam sendo minimizados pela quantidade. E um vai conseguir fecundar. Tá? É uma chance de 10% de fecundação se a menina não tem problemas de infertilidade e o menino também não tem, e eles têm relações sexuais frequentes, dia sim, dia não, a chance por ciclo é de 10%. Em outras palavras, se você quer engravidar e você, junto com seu companheiro, estiverem tentando, em 1 ano certamente você vai estar grávida. Se não tiver, é um problema na sua fertilidade, que tem que ser, ou no menino, que tem que ser investigado e às vezes tratado. Às vezes é coisa simples. É um ovário policístico, que hoje é facilmente tratável. É uma varicocele, na maioria dos casos é facilmente tratável. E aí você vai ter a chance de ficar grávida sem nenhum problema, tá? Ok? Tudo bem? Bem,
Eu queria agora aproveitar e falar um pouquinho para vocês sobre esse espermatozoide. Deixa eu lembrar para vocês qual que é a estrutura dos gametas. Vou mostrar o modelo na próxima aula, tá? Mas já quero adiantar, porque essa estrutura vai ter a ver com o processo de fecundação, que é o tema da próxima aula. Então, vou mostrar uns modelos ainda desse assunto de transporte, para a gente estar reforçando o que eu falei aqui, mas também a gente vai tratar principalmente da fecundação. Lembrando que esse assunto já é para a segunda prova, não é da prova da semana que vem, tá? Bem, esse é um folículo ovocitado de verdade. Cada pontinho desse, tá vendo aqui, ó? Olha um separado aqui, aqui outro, aqui mais um, tá vendo? Cada pontinho desse é uma célula da coluna radiata. Você tem até 20 camadas de células aqui, ó, imersas numa matriz gelatinosa muito frágil. Então essas células vão se despregando naturalmente. Aqui é a zona pelúcida, aqui é o ovócito 2 parado em metáfase 2. E esse pontinho escuro aqui é o colócito, tá vendo? Ó, que vai ser jogado fora, descarte de material genético. Depois nós vamos ver o modelo disso. Esse aqui não tem segredo. Mas eu queria falar com vocês sobre o gameta masculino, o espermatozoide. Então o que esse espermatozoide tem? Ele é dividido em algumas regiões. Uma cabeça, uma peça intermediária, onde ficam mitocôndrias responsáveis pela batida dessa cauda do espermatozoide, e essa região final que a gente chama de cauda propriamente dita. Daí você deve estar pensando, mas isso não é o flagelo? Não. O flagelo fica lá dentro, tá vendo? Ó? Ele fica encapado dentro dessa membrana plasmática. E ao lado do flagelo existem várias proteínas, os corpos densos e tal, várias proteínas que eu vou explicar na próxima aula e que estão junto com ele. Portanto, não é um flagelo só, é um flagelo com outras estruturas. Então, o correto é a gente chamar isso aqui de cauda com U, não é isso? E não flagelo. Tá? Bem, aqui, cabeça, peça ou compartimento intermediário, e a cauda propriamente dita. Aqui, ó, entre a cabeça e a peça intermediária, na peça intermediária ficam as mitocôndrias, tá? Para pegar a frutose que foi produzida lá pela vesícula seminal e transformar em energia. Aqui você tem um pescoço que a gente chama, tá? Ou peça conectora. Essa região vai servir para o espermatozoide se ligar lá na zona pelúcida durante a fecundação. O que você tem dentro da cabeça? Muito pouca coisa. Um núcleo muito condensado. Esse núcleo a gente chama de picnótico. Quando o núcleo é muito condensado, a gente fala núcleo picnótico. O que quer dizer picnótico? Picnótico quer dizer picnus, quer dizer cor. É um núcleo muito colorido. Por quê? Os cromossomos estão muito próximos. E o cromossomo tem cor, não é isso? Naturalmente. Lembra que cromatina é um jeito do pessoal da histologia se designar os cromossomos? Tá? Cromatina porque croma é cor. Tá? Núcleo picnótico é um núcleo muito condensado. Como é que funciona no núcleo? No núcleo normal, você vai ter o DNA, forma os cromossomos. DNA tem carga negativa. Se você colocasse uma coisa tão fininha e tão comprida com os cromossomos, com carga negativa, com carga negativa, com carga negativa, ia ter uma repulsão e ele ia arrebentar. Isso não ocorre. Por quê? Porque os cromossomos estão empacotados por proteínas. Essas proteínas se chamam histonas e elas ficam elas se juntam em grupos de 8, por isso a gente chama de octâmeros de histona. O que essas histonas fazem? Elas empacotam o DNA. Então o DNA está vindo aqui, ele dá uma volta na histona, anda mais um pouquinho, dá uma volta na histona, anda mais um pouco, vai dando voltas na histona. Essa histona tem carga positiva. Ela serve para empacotar o DNA, mas ao mesmo tempo serve também para
inativar a carga negativa do DNA. Só que essa histona, ela é colocada de forma tal e ela pode ser deslocada daqui para lá e de lá para cá, então ela não impede a leitura do DNA. Legal, é assim que está no normal. DNA com histona, tá? Só que quando a gente vai fazer essa compactação para formar o espermatozoide, essa histona é muito grande. Então tem que fazer uma compactação maior. Por isso, as histonas vão ser substituídas por proteínas bem menores, que a gente chama de protaminas. O que essa protamina faz? Compacta o DNA. Compacta mais que a histona. Ela tem carga positiva, então ela inativa também a carga negativa do DNA. Legal. Mas ela tem um problema. Ela não permite a leitura do DNA. Tudo bem. Pensa, o espermatozoide é só para transportar os cromossomos masculinos até o local da fecundação. Então, não precisa ter nenhuma leitura. Não precisa ter nenhuma transcrição e nenhuma tradução, nenhuma produção de proteínas. Tá? Porque o espermatozoide é só para isso. Por isso que o espermatozoide também dura tão pouco, já que ele não tem essa capacidade de leitura. Tá? Bem, agora outra coisa que a gente tem aqui, ó. A gente vai ter aqui um corpo basal, tá bem aqui, ó, que é o quê? Aqueles centríolos, lembram de centríolo na forma de T, 1 e 1? Que eu contei para vocês que lá quando a gente estava falando de fuso mitótico, eu contei para vocês que esse centríolo é o local da produção do fuso mitótico e que lá ele se chama centrosomo. É a mesma estrutura, só que aqui a gente chama ela de corpo basal e a partir dela vai se irradiar o flagelo, ok? Bem, outra coisa, então isso atrás do núcleo. E na frente do núcleo? Na frente do núcleo a gente vai ter um lisossomo gigante. Na verdade, esse aqui chama acrossomo, ele é